Pensa só num lugar onde dá para andar por ruelas medievais do século XI e logo depois pagar uma conta ou até votar na eleição usando o celular. Pois é, esse lugar existe. É a Estônia. A gente vai entender agora como um país consegue ser ao mesmo tempo um pedaço da história e um vislumbre do futuro. A Estônia é basicamente um grande paradoxo. De um lado, tem a capital medieval mais bem conservada da Europa, do outro tem a primeira nação 100% digital do planeta. A pergunta que fica é, como é que essas duas coisas tão diferentes não só existem juntas, mas prosperam no mesmo lugar? E olha, isso não é só uma ideia, é a realidade por lá. Em Tallinn, a capital, a pessoa está andando numa rua de pedra, daquelas bem antigas que é patrimônio da Unesco, e de repente tira o celular do bolso para pagar o estacionamento por SMS ou, mais incrível ainda, para votar. É a história e a tecnologia mais avançada se encontrando em cada esquina. Então, chegamos à pergunta de $1 milhão, né? Como um país pequeno, no Báltico, que passou séculos e séculos sendo dominado por outros, conseguiu dar um salto gigantesco direto para o futuro e virar referência mundial de sociedade digital? É isso que a gente vai desvendar. E para entender o futuro da Estônia, a gente precisa primeiro dar uma olhada no passado. Porque foi justamente a história difícil, cheia de ocupações, que acabou acendendo a vontade de inovar e de finalmente ser dona do próprio nariz. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A história da Estônia é uma sequência de domínio estrangeiro. Começa lá no século XIII com cavaleiros teutônicos, passa pelos suecos, pelo Império Russo e, mais recentemente, quase 50 anos de ocupação soviética. Toda essa luta, essa história, criou uma urgência, um desejo enorme de construir algo novo, seguro e, principalmente, independente, quando a chance apareceu em 1991. E foi aí que o jogo virou. Depois da independência, a Estônia não quis ficar remendando o passado. A decisão foi outra, bem mais ousada: dar um pulo, um salto, direto para um futuro digital. E tem uma história que mostra bem essa mentalidade. Em 1992, a vizinha Finlândia ofereceu de graça todo o seu sistema de telefonia antigo, analógico. Para um país que estava recomeçando, parecia um presentão. Mas a Estônia disse não obrigado. A lógica era clara. Eles não iam construir o futuro deles com a tecnologia velha dos outros. Eles iam começar do absoluto zero. E dessa ideia nasceu o programa Tigri Hoopi, que quer dizer Salto do Tigre. A estratégia era muito focada. Primeiro, investir pesado em computadores e redes. Segundo, uma meta ambiciosa, conectar todas as escolas do país à internet. E eles conseguiram isso já em 1997. E terceiro, ensinar a população a usar tudo isso. Foi o alicerce para tudo que veio depois. Ok, a base foi construída. Mas e aí? Como é que essa tal de e-Estônia funciona na vida real? Como é o dia a dia de quem mora numa sociedade totalmente digital? O coração de tudo isso, o sistema nervoso central, se chama X-Road. Imagina que é uma espécie de estrada digital super segura que conecta tudo: governo, bancos, hospitais. É o que faz com que todos os sistemas diferentes conversem entre si de forma rápida e protegida. E o resultado disso na prática? Bom, se liga nesse número: 99%. Essa é a porcentagem dos serviços públicos disponíveis online 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pensa só o que é viver sem precisar ir numa repartição pública para resolver as coisas. É quase isso. E a chave que abre todas essas portas para as pessoas é a identidade digital, que todo mundo lá tem. Com ela dá para fazer praticamente tudo: se identificar na internet com segurança, votar de qualquer lugar do mundo, assinar um contrato com validade legal, ver todo o seu histórico de saúde, até declarar imposto de renda, coisa que 98% da população faz em poucos minutos. Mas a Estônia não parou por aí. Depois de digitalizar tudo para quem já morava lá, eles tiveram uma outra ideia. E se fosse possível estender essa estrutura para além das fronteiras físicas do país? E foi assim que nasceu a e-Residency, a residência eletrônica. Basicamente, o governo da Estônia te dá uma identidade digital, não importa onde no mundo você esteja. E com isso, qualquer empreendedor pode abrir e tocar uma empresa dentro da União Europeia, tudo pela internet, sem nunca ter que pisar lá. E claro que isso atraiu gente do mundo todo, inclusive muitos brasileiros. O Ian, por exemplo, que é um e-resident, diz que o sistema é perfeito para quem trabalha de forma remota, quebrando as barreiras e a burocracia das fronteiras. O Edilson, outro brasileiro que também é e-resident, reforça essa ideia. Ele fala sobre gerenciar a empresa dele longe de casa, longe da equipe.
É a prova de que com serviços digitais dá para tocar um negócio de qualquer canto do planeta. É a liberdade de empreender sem amarras geográficas. Então, no fim das contas, o que a gente está vendo é uma transformação gigantesca. Um país que passou a vida lutando por seu pedaço de terra, hoje está na vanguarda de um novo conceito de nação. Uma nação que não é definida pelo solo, mas sim pelo acesso, pela inclusão digital e por serviços que não conhecem fronteiras. E isso tudo deixa uma pergunta bem grande no ar para a gente pensar. O modelo da Estônia desafia tudo que a gente sempre entendeu como normal. Se um país pode oferecer seus serviços e uma forma de cidadania no mundo digital, o que isso significa para o futuro? Qual vai ser o papel das fronteiras e da própria ideia de nacionalidade daqui para frente?